Estamos na Praça dos Três Poderes, que, segundo a Constituição, são harmônicos e independentes. Maravilha, né? Olha, nos últimos tempos, algumas figuras públicas influentes, como ministros do Supremo e lideranças do Legislativo, como Arthur Lira, vêm discutindo a ideia de um semipresidencialismo. A proposta seria um sistema de governo em que o Legislativo, na figura de um primeiro-ministro, compartilha as funções executivas com o presidente da República. Será que dá certo? Por que não se propõe logo um debate sobre o parlamentarismo? Seria porque não teria o apoio da população, pelo menos da maioria? E se não tem esse apoio, por que não tem? Olha, o Brasil já teve duas experiências parlamentaristas. A primeira nos tempos da monarquia, do segundo reinado, e a segunda entre 1961 e 63. Essa segunda foi bastante caótica. Foi implantado às pressas, para limitar os poderes de João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. E é preciso dizer, não foi uma invenção do nada. Havia figuras parlamentaristas interessantes, dignas de análise. Talvez o principal nome foi o deputado gaúcho Raul Pila, que sempre propôs e discutiu isso de maneira muito séria. Em Minas Gerais também tinha o deputado Oscar Dias Correia, do UDN, que era parlamentarista convicto. E há um terceiro nome interessante, que é Afonso Arinos, mineiro, mas que fez carreira política também no Rio de Janeiro. Afonso Arinos foi um crítico severo do parlamentarismo nos anos 50, se opondo inclusive ao Raul Pila nos debates no Congresso Nacional. Mas nos anos 60 ele mudou de ideia. E Afonso Arinos era um grande estudioso da história, da política, do direito. E ele fez toda uma interpretação da história política do Brasil, dizendo que suas crises se deviam ao sistema presidencialista. Mas o parlamentarismo de 61 a 63 não funcionou. Ninguém o levava muito a sério. Há quem diga que os próprios integrantes do gabinete sabotavam o parlamentarismo porque eram pessoas aliadas ao presidente e tinham outros interesses, enfim. O fato é que em janeiro de 63 ocorre uma votação, um plebiscito, e 83% dos brasileiros dizem não ao parlamentarismo. Em 1993, há um plebiscito, novamente agora previsto pela Constituição de 88, para decidir o que o brasileiro queria: monarquia ou república, presidencialismo ou parlamentarismo. Eu me lembro com nitidez desse momento, porque foi meu primeiro voto. E a campanha, primeiro é preciso dizer, o desenho institucional do plebiscito foi um desastre. Então, era possível que uma pessoa votasse presidencialismo e monarquia. Se a maioria tivesse votado assim, nós teríamos uma bizarrice, uma monarquia presidencialista. Felizmente não aconteceu isso. A República teve 66% dos votos e a monarquia 10%. O presidencialismo 55% e o parlamentarismo 25%. Estou arredondando aqui os números. Então foi uma clara escolha pela República presidencialista. Eu votei no presidencialismo e, claro, na República. Agora, a campanha do plebiscito foi um negócio vergonhoso. Os argumentos dos monarquistas eram risíveis. Então tinha coisa assim: o brasileiro gosta da monarquia, veja, tem muito ponto comercial com o nome de rei do pão, rei da pizza, uns negócios assim, bizarros. E a campanha presidencialista também foi desastrosa. Eu me lembro de Brizola falando na TV,
atacando outra liderança presidencialista como Orestes Quércia. Então dizia Brizola, o meu presidencialismo não é o presidencialismo de Quércia. Quércia, para os mais novos, né, foi governador de São Paulo, uma liderança política do PMDB de São Paulo. Mas o fato é que o parlamentarismo no Brasil ainda não, exceto a experiência do século XIX, com suas particularidades, porque havia o poder moderador, né, do imperador Dom Pedro II, mas a experiência dos anos 60 foi ruim e quando houve a votação nos anos 90, a reprovação foi clara. E aí vale uma pergunta, por que essa recusa ao parlamentarismo no Brasil? Eu tenho uma hipótese. Eu penso que o brasileiro é muito presidencialista, porque isso é parte da nossa cultura política. Os historiadores se dividem, né, que estudam esse assunto, se dividem quanto à existência ou não de uma cultura política nacional. Eu estou entre aqueles que pensam que existe sim. Existem culturas políticas específicas, concorrentes, e uma cultura política nacional, na qual você encontra aspectos que atravessam as culturas políticas específicas. E um dos elementos, um dos componentes de uma possível, hipotética, cultura política brasileira, penso, é o personalismo. E aí, em uma cultura dessa, imaginar um presidente da República que não tenha plenos poderes, essa ideia vai encontrar muita resistência. E há um fato que reforça isso, que é gerações, né, cresceram ou viram a importância de se votar para presidente. O Brasil passou por uma ditadura entre 61 e 85 e há uma grande campanha, né, intitulada Diretas Já, no final do regime. Então penso, isso reforça o presidencialismo entre os brasileiros. Agora, toda essa discussão me parece muito válida, inclusive sobre rediscutir a ideia do parlamentarismo, lógico, para próximas legislaturas, próximos mandatos. Neste momento, para o atual governo, seria oportunismo e golpismo descarado.